Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, 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 passo. Se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam caos, caos, caos. Basta contar com o passo e basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, rio, rio. Asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entopem o meio-fio. Esquina, mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, 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 gente. Uau! Coisa mais linda, meu Deus do céu! Dr. Guto Web, obrigado. Psiquiatra maravilhoso, músico extraordinário, faz um trabalho incrível e você vai conhecer mais hoje. E o pianista Alexandre Viana, que honra recebê-los, viu? Estou muito feliz. Nós também. Que começo lindo de programa. Seja bem-vindo. Prazer. Obrigada. Muito obrigada. Feliz a vida mesmo com eles aqui, não é? Um jeito todo diferente de começar o programa, com essa musicalidade, com esse olhar generoso diante da vida, porque música é isso, é a gente olhar para a vida enxergando graça. Hoje a gente vai conversar mais sobre essa necessidade de olhar para a vida de um jeito bom, de um jeito saudável. A gente vai falar sobre saúde mental. Não perca! Boa tarde para você que está aí do outro lado, boa tarde para você que sintonizou na Rede Vida por acaso. Está começando agora o Vida Melhor, um programa que vai até às 2h30 da tarde, levando para você conhecimento, com uma missão e um propósito muito claros, agregar valor à sua vida, te ajudar com conhecimento para que você possa fazer boas escolhas. Todos os dias eu começo agradecendo a Deus pelo privilégio de entrar na sua casa, de estar aqui, entrego o programa nas mãos dele. É para ele, por ele e com ele que a gente prossegue. E te convido para refletir na palavra, nossa palavra do dia. Palavra do dia.
Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Sempre presente. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Nada, absolutamente nada do que sentimos passa despercebido por Ele. Os nossos medos, as nossas preocupações são acolhidos por um Pai que conhece o nosso coração. Sempre que eu penso no amor de Deus, eu penso assim: Deus é a fonte de todo o amor. E por mais que a gente ache que o amor é algo muito grande, arrebatador, aos nossos olhos é muito menor do que de fato é. Porque a gente só conhece uma parte, porque Ele é a fonte de tudo. Por isso que a gente precisa se chegar cada vez mais, conhecer mais e mais a Deus, para conhecer cada vez mais o amor. E entregar todas as nossas dificuldades a Ele, lançar mão da nossa ansiedade, lançar mão do controle, confiar que Ele sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para a gente. É descansar na certeza de que não estamos sozinhos. Eu acho isso tão bonito. Na nossa caminhada, às vezes a gente acha mesmo que está sozinho. A gente caminha e às vezes a gente se sente num deserto, né? Muitas vezes a gente se afasta até das pessoas e fala: não tem nem com quem contar, em quem confiar. Só que Deus nunca desiste da gente, nem nunca da nossa amizade. E buscar a Deus enche o nosso coração de confiança. Então lance suas inquietações sobre Deus. Abra mão do controle. Confie, porque Ele sabe de todas as coisas. E com Ele, aliás, só com Ele, a vida pode ser cada vez melhor, tá bom? Já mostrei pra vocês que a gente tem hoje gente maravilhosa para que possamos conversar sobre saúde mental, né? Dr. Guto Web, é uma alegria, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. E a gente vai falar sobre o que é fundamental, né? É cuidar do corpo como todo, inclusive da nossa mente. Isso exige atenção. Na culinária, a receita que eu amo é um bolo de banana com aveia e uva passa, perfeito para matar a vontade daquele docinho, acompanhar o café da tarde, ótimo pro final de semana. No artesanato, a gente vai aprender a transformar algo simples numa peça encantadora, porque a vida precisa desses detalhes. E às vezes você fala assim: ah, não, nem tem dinheiro para essas frescuradas. Não precisa pagar para ter bonito. Você pode colher, às vezes no quintal, às vezes num canteiro, e usar o que você tem na sua casa. E na série De Olho no Bolso, com Mayara Xavier, a gente vai entender como economizar e começar a investir o nosso dinheiro. Aliás, hoje é dia de Black Friday, né? E é exatamente por isso que a gente precisa ter cuidado para não cair em armadilhas e gastar além do necessário, tá? Entender o que é prioridade na nossa vida. Então, ficar com a gente até 2h30 da tarde, porque o programa tá imperdível. Aliás, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. A gente também está transmitindo ao vivo através do nosso canal no YouTube para todo o planeta, lá no Rede Vida ao Vivo ou Vida Melhor ao Vivo, e também através do nosso sinal digital para todo o Brasil. Rede Vida no 34 ou à noite no 34.1. Você que assiste sempre, muito obrigada. E vamos lá, vamos começar o nosso primeiro assunto e entender como é que a gente cuida melhor da nossa mente. Conversar sobre esse tema que ainda é cercado de muita resistência e desinformação. Os tratamentos e as internações psiquiátricas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno de saúde mental. Um dado que mostra como esse cuidado se torna cada vez mais urgente e necessário. E assim como em algumas situações, precisamos ficar internados por causa de alguma patologia. Às vezes a gente precisa ficar internado por causa de uma infecção ou de uma cirurgia, não é assim? Às vezes a nossa saúde mental também precisa desse cuidado mais próximo. Mas, quando a internação de fato é necessária? Quando ela precisa acontecer? E ela funciona de que forma? É uma etapa importante no processo de recuperação? No nosso bate-papo de hoje, a gente explica como funciona na prática esse tipo de atendimento. E ninguém melhor do que o psiquiatra Guto Web, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que mostrou seu talento musical para conversar conosco. Doutor, obrigado. Muito obrigada. Agora eu te convido para sentar aqui no sofá com a gente. Claro, um prazer. Fique à vontade. Alex, a hora que você quiser participar, se quiser sentar aqui também, a casa é sua, tá bom? Vamos lá. Internação. Ainda o medo de muita gente
E muitas vezes o terror de muitas famílias, né? Sim, sim. E às vezes é necessária, doutor? Sim, claro. Tem uns critérios muito claros, assim, para internação psiquiátrica, né? Mas, bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui falando de um tema tão importante como esse, assim. Você não tem noção o benefício para a sociedade. A gente está falando sobre isso aqui, desmistificando, quebrando tabus e preconceitos de internação psiquiátrica. Eu acredito que isso salva a vida, sabe? Então, a internação psiquiátrica, você falou muito bem aqui, assim, se você tem uma hipertensão gravíssima ou um diabetes totalmente descompensado, você precisa ir de uma internação no hospital geral, para ter um cuidado mais de perto, com uma equipe mais próxima, com uma medicação intramuscular ou endovenosa. Na psiquiatria, a mesma coisa. Você tem as patologias que você consegue fazer um tratamento ambulatorial e, às vezes, você precisa estar internado porque esse paciente pode estar em risco ou colocando risco a terceiros, né? A gente tem 3 critérios, assim, que são absolutos, assim, né? O primeiro é quando o paciente, ele se põe em risco. A integridade física dele está em risco. Por exemplo, numa ideação suicida grave, com tentativas de suicídio recorrente ou num quadro psicótico, esse paciente precisa ser acolhido. 100% dos pacientes, Cláudia, eles, quando vão tentar o suicídio, eles não querem morrer. Eles querem tirar aquela dor que é uma dor insuportável. E, além disso, eles estão com uma visão distorcida da realidade, né? Então, a gente precisa tirar esse paciente desse ciclo de dor e tratá-lo com acolhimento, sem julgamento e tal, e devolver a liberdade para ele, né? Um outro critério é quando o paciente está num quadro de mania do transtorno bipolar, ou ele está numa agitação psicomotora com heteroagressividade, ele está agressivo, ou ele está numa psicose, por exemplo, que ele rompe com a realidade. Ele pode, por exemplo, achar, não é incomum isso, um filho achar que o pai está em conluio com alguma entidade espiritual e matar o pai. Aconteceu isso, já tem relatos disso, ou agredir. Então, esse paciente, você não tem como acessar ele sem medicação. Você precisa interná-lo, medicar e fazer com que ele volte para a realidade, né? E aí toque a vida. E o terceiro é os casos de dependência química, que autoabandono, né? Para de comer, para de se hidratar, né? Para de ter os cuidados, tem prejuízos físicos mesmo, né? Que aí precisa de internação, né? Perfeito. Como é importante a gente falar desse assunto, né? Desde que eu comecei o programa, eu faço questão de falar sobre saúde mental, porque eu entendo que ainda existe um preconceito enorme no tratamento das doenças mentais. As pessoas até toleram mais, por exemplo, a psicoterapia, que é feita com psicólogo, mas quando fala em psiquiatra, eu não preciso de psiquiatra porque eu não sou louco. Você sabe que teve até uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria que diz que normal é quem vai ao psiquiatra, né? Aqui, eu não estou bem, acho que eu quero ficar melhor, eu preciso me cuidar, né? A loucura, entre aspas, a gente não chama, eu acho que loucura é um conceito social, né? Mas o rompimento com a realidade, ele não vai ao psiquiatra, ele é levado ao psiquiatra, né? Então, a importância da prevenção da saúde mental também. Perfeito, prevenção. E hoje a gente sabe que o número de ansiosos, de depressivos no nosso país é muito grande. É um absurdo. Aumentou muito. Às vezes eu olho para trás e falo assim, gente, mas o brasileiro era considerado o povo alegre, né? Um dos mais felizes do mundo. Você sabe que eu acho que um dos grandes responsáveis por isso é celular e redes sociais. As pessoas estão hiperconectadas, Cláudia. Isso é um negócio assim absurdo. Assim. A gente recebe quase todos os dias um pedido de internação para crianças e adolescentes. Por causa dessa hiperconectividade, as crianças não brincam mais, não fazem mais nada, né? É só no celular o tempo inteiro. Isso está trazendo muito mal para a sociedade. É muito triste. Eu sempre fico pensando como é que a gente faz o caminho de volta, porque é necessário, né? É muito. Acho que a gente vai ter que fazer isso. Sim, eu também acho, mas eu acho que tinha que ser um combinado coletivo da humanidade. Exatamente. Né? Talvez uma utopia. Vou voltar aqui já para a gente continuar esse assunto que é tão importante. Quero também te convidar para participar
falar desse assunto. Às vezes você tem uma dúvida já pontual sobre internação, que é o nosso ponto principal nessa pauta, pode mandar pra gente, ou qualquer outro assunto relacionado à psiquiatria. Vida Melhor Oficial lá no nosso Instagram, tá bom? Agora, uma das formas da gente também fazer uma prevenção, e aí não só sobre saúde mental, mas pensando no todo, é a gente cuidar dos pilares da saúde que já são tão conhecidos, e eu falo todos os dias, que é cuidar mesmo do seu sono, fazer a higiene do sono para dormir bem, fazer exercício físico, importantíssimo também para a saúde mental, alimentação equilibrada, balanceada. E uma coisa que é importante é que na nossa alimentação, por mais que a gente busque alimentos bons, a gente sempre precisa de uma suplementação. O ômega 3 é um desses exemplos e a gente não pode ficar sem ele. Ômega 3 não pode ser qualquer um, tem que ser esse. Tem que ser esse porque ômega 3 não é uma opção. Tome agora o Norwegian, meu irmão. É bom para o cérebro, é bom para o coração. Esse Bota bom nisso, Clau. É importante tomar ômega 3. Muito bom. Agora, boa tarde, Boa Ci. tarde pra você. Por que tem que ser o Norwegian da Top Term? Bom, gente, a Top Term há 30 anos é referência em suplementação no Brasil. Por que o Norwegian? Porque vem da Noruega, sim. Então aqui você sabe que você vai ter o verdadeiro ômega 3, livre de metais pesados, ultra purificado. Faz toda a diferença, né, Cláudia? Porque às vezes você acha que você está suplementando o seu corpo na maior da boa intenção. Só que aqui, gente, no nosso país não temos águas frias e profundas. E aí não existe essa alga que o peixe, ao se alimentar, vai ter o verdadeiro ômega 3. Por isso que a Top Term foi a campo mesmo, né? Vamos oferecer ômega 3 para os nossos clientes, então vamos lá, vamos buscar qual é o melhor lugar do mundo. É na Noruega? Então nós vamos montar lá um centro de ultra purificação. E tem a bandeirinha do Brasil lá da Top Term. Olha lá que coisa maravilhosa, porque o centro de ultra purificação é lá, na Noruega, tá? E depois toda a logística para esse produto chegar aqui impecável e para que chegue na sua casa com total segurança. Gente, hoje em dia tem tanta coisa fajuta por aí, falsificada. A gente tem que saber de quem a gente compra, né? E o porquê que a gente está tomando. Então esse daqui realmente é o legítimo, é o original. Aliás, eu vou até tomar. E olha, eu acho incrível quando você faz isso ao vivo, porque é um incentivo para você aí em casa poder confiar na família Top Term e saber que aquilo que é bom para a Clau, ela está oferecendo para você também. E como milhares de brasileiros hoje que já fazem a suplementação diária. Qual é a diferença de você suplementar o seu corpo? Suplementação resulta em prevenção. Prevenção de doenças, na maioria dos casos, silenciosas e graves, né? Proteger o seu cérebro, oxigenar melhor o seu cérebro, um coração mais forte e saudável, as principais veias e artérias sendo, né, liberadas das placas de gordura. Gente, te trazer mobilidade, energia, disposição, imunidade lá em cima. Se nós fôssemos listar todos os benefícios que é através dessa suplementação, ficaríamos aqui o programa, eu acho que de um ano, Clau. E não seria ainda suficiente. Por isso que eu falo, vamos fazer um breve resumo. Então pega esse telefone agora, ligue para a Top Term, 0800 771 8900. Lá sim, através da nossa equipe, você vai ter todo o tempo do mundo para conversar com a nossa equipe e saber de todos os benefícios. Mas agora, a gente vai mostrar algo para você que, sim, chegamos no último dia. Opa! Sim, gente, a sua oportunidade agora de aproveitar. Porque não vai ter amanhã, não vai ter segunda-feira. Se quer comprar com 70% de desconto é hoje. É hoje, Dona Araci tá aqui com o dedinho mostrando, ó. É o nosso último dia da Top Week, gente. Foi uma semana incrível, com uma condição imbatível. Então tá aqui, a última oportunidade que você tem. Pega esse telefone e ligue já. Até porque você vai ter 70% de desconto garantido. Vai dividir em 12 vezes sem juros o seu cartão de crédito, frete grátis para todo o Brasil. Não só no nosso Norwegian, mas em toda a linha Top Term. Ó, reta final da campanha. Cláudia, dá tempo agora. Então liga 0800 771 8900 e coloque mais Top Term na sua vida. Sempre. Você precisa e merece. Você merece. Obrigada, Ci. Vamos lá, de volta. A gente está conversando sobre saúde mental com o Dr. Guto Web, você que está ligando a televisão agora, tentando entender a necessidade da internação quando ela é necessária. Eu falo toda segunda-feira aqui no Vida Melhor sobre dependência química com a ajuda de alguns voluntários de Amor Exigente. E na dependência química, a gente sabe que a internação é só parte do processo. E, na verdade, a família precisa estar muito envolvida nesse processo. E se a família depois não funcionar como uma família terapêutica, acaba que o dependente recai, né? Quando a gente está falando
não de dependência química, mas de transtornos como borderline, bipolaridade, depressão, é da mesma forma? A internação é só parte do processo? Sempre. Cada dia que passa, com a experiência que a gente vai criando, eu vejo que é uma pequena parte. Se não mudar o contexto lá fora, Cláudia, é muito difícil, né? Principalmente na dependência química. Na dependência química, eu sempre falo que o paciente não adoece sozinho, né? Adoece uma família inteira, né? Não tem como. E acontece um fenômeno também que é a codependência, né? Que é muito comum, que é os familiares, o pai, a mãe, o cônjuge, o irmão, ele, no intuito de ajudar, de querer salvar o seu ente querido, ele acaba se envolvendo na patologia e é tragado pela patologia, assim. Então, e aí ele começa a fazer coisas que atrapalham o tratamento desse coisa, porque está doente também. Então, a gente, na nossa clínica psiquiátrica, a gente trata a família como parte do tratamento mesmo. A gente brinca que família não é visita lá. Tem que ir, a gente trabalha muito com psicoeducação, Cláudia. Que é quando você entende o que você tem, quando você se programa na alta, por isso que a gente tem um plano de alta também, que envolve a família nesse plano, para o segmento, né, pós-internação, né? A gente faz o trabalho que é tirar, resolver a causa aguda, né, a patologia na fase aguda, e depois tem um longo caminho pela frente, talvez para o resto da vida, né? Com certeza. Você falou que principalmente na dependência química a família precisa participar do processo. Porque a família adoece junto, né? Mas eu fico me lembrando de até um livro que eu li outro dia que chama Pisando em Ovos, né? Que fala de borderline. Sim. E familiar de um borderline também pisa em ovos, assim como familiar de um dependente químico. Sim. E muitas vezes esse familiar vira refém, né? Porque ele começa a ter medo das crises, começa a ter medo das recaídas. É aí que entra a importância do segmento. O segmento no tratamento envolve psicoterapia pro paciente e para os familiares também, para aprender a lidar. Porque senão você fica, é o que você falou, você vira escravo, né? Eu não esqueço de um caso que me chocou bastante, de um paciente borderline, né? Um menino de 17 anos, também, e morava com os avós. Border não respeitava regras nenhuma, nada, tal. E o avô dele foi numa consulta com um médico, colega meu, e aí ele falou, meu filho quer pegar o carro, mas eu falo para ele que ele não pode, ele não tem carta, e ele fala que vai se matar, tal, quebra a casa, aí eu dou. Eu falo, mas não pode, cara, você tem que negar, ele tem que aprender a lidar com não, né? O Border tem muita dificuldade de lidar com frustrações, né? E aí, então eu não devo dar o carro. Claro que não pode. E ele negou e o menino se matou. E aí ele voltou, revoltadíssimo com o médico. Como que você me deixou, que eu fiz o que você me falou? Tinha que ter feito isso. Ele estava infringindo uma lei, não pode, né? Não pode. E aí, o que acontece? Foi lá atrás, não foi de agora, né? Isso foi a ponta de iceberg, né? Foi de uma relação totalmente doente que já vinha de muito tempo. Ou seja, a prevenção antes que coisas terríveis aconteçam é sempre necessária. Eu assisti a um vídeo ontem no Instagram que eu tô com ele no coração até agora. Não sei se vocês viram, eu fui impactada com ele, nem sigo a pessoa, mas um menininho você viu? De uns 9, 10 anos, né? No máximo, xingando a mãe de tudo quanto é nome. Bem revoltado, e depois corta a cena pra mãe, isso é real. A mãe quebrando o videogame dele inteiro, com um martelo, sei lá com o quê, falando, você nunca mais vai me xingar, nunca mais vai falar palavrão. Na hora eu vi, eu falei, gente, essa criança precisava de um tratamento. Tá tudo errado ali, né? Tá tudo errado. A ação dele nem se fala, a ação dela nem se fala. O que ela mostrou pra ela, pro moleque? Que é com violência, que é com gritaria que se resolve as coisas, né? Mas aí, quando é que a mãe e o pai precisam começar a agir? No primeiro dia de vida da criança. É isso. E não adianta, Cláudia, não tem manual pronto de como educar filho. Eu tenho 3 filhos, 2 estão aí, né? E mais uma menininha. Lindos, por sinal. E assim, não tem regra. Eu vou errar, você vai errar, todos vamos errar. Mas assim, a gente tem que minimizar os erros. E criança faz o que a gente faz. Não adianta a gente falar que é isso, você tem que fazer isso, e vira para a mulher e fala alto com a mulher e agride a mulher e tá tudo errado no contexto. Não vai ter como esse moleque ser saudável, né? Então ele tem que ver o pai e a mãe bem. Então eu sempre falo, se você quer que seus filhos tenham uma boa saúde mental, comece com a sua saúde mental.
cuide da sua primeiro. Mas saúde mental não é só comportamento, né? Existe também uma desordem químico cerebral. Claro, com toda certeza. Algumas, por exemplo, talvez essa criança, mesmo que se tivesse um bom exemplo, continuasse a ser portadora de algum transtorno. Não estou dizendo que é, não conheço a criança. Claro. Muito importante a gente distinguir isso. Um paciente que tem uma desregulação neuroquímica grave, não dá para você chegar para ele e falar assim, nós vamos conversar, não é assim. Não, precisa de... Antes de você moldar a personalidade dele com psicoterapia, a neuroquímica tem que estar ajustada, senão fica muito difícil. Agora, não tem um exame que faça um rastreamento disso, né? Quando a gente ganha um bebezinho, a gente faz o teste do pezinho, a gente leva ao oftalmo, a gente faz acompanhamento do crescimento no pediatra, mas a gente não tem como ver essa parte. O diagnóstico psiquiátrico é puramente clínico. E a gente tem muita pesquisa nisso, a gente acredita que daqui, sei lá, não dá para saber, né, mas 20, 30 anos vai ser possível fazer um exame, por exemplo, de ressonância magnética funcional, por exemplo, que você consegue chegar muito perto do diagnóstico. Mas hoje ainda é puramente clínico. E aí toda a atenção é pouca. Exatamente. A gente precisa realmente olhar para esses pequenos com muita responsabilidade. A gente volta para conversar já. Deixa eu falar para você uma coisa. Ser pai e mãe não é fácil, não. E se a gente não se cuidar, a gente não tem como cuidar do outro. Né? Tem muito pai e mãe exaurido, tem muito pai e mãe que já não dorme, que está num nível de ansiedade, uma tensão tremenda. Então cuide de você, tá? E tem coisas que você pode ir fazendo, como eu falei ainda há pouco, dos pilares da saúde. Mas, por exemplo, o magnésio, que é conhecido como o maestro dos minerais, ele é excelente para dar uma boa relaxada, ele é excelente para te ajudar com a sua insônia, com as dores que muitas vezes são relacionadas aos problemas do dia a dia. Exatamente, não é, Paulinho? Cláudio. Boa tarde, boa tarde, amada. Boa tarde a você, boa tarde ao músico, ao doutor. Boa tarde você aí de casa. Felicidade de poder falar do nosso magnésio, é exatamente isso tudo que você falou e mais um pouco. Agora, já quero aproveitar e dizer o seguinte, é o último dia da nossa Black Week, Clau. Ou é hoje ou não é, né? Agora, vai ser hoje, eu tenho certeza, porque ó, tem 50% de desconto em todos os kits e ainda, além disso, você leva presentes da Joy. Por exemplo, comprou um dos kits, eu quero, por exemplo, uma cúrcuma da Joy. Paulinha, a gente manda pra você. Ou então, comprou um dos kits, a gente quer, por exemplo, claramente, que é bom pro cérebro, pra foco, concentração e memória. Tem vários produtos que você pode escolher pra fazer até uma degustação. Aproveitar pra você. Exatamente. São muito bons, eles têm diferenciais importantes. Mas é o seguinte, a gente fala de degustação, porque geralmente o pessoal manda... Não, é o frasco inteiro, completo, um pote, né? Para um mês de tratamento, pelo menos. Exatamente. Eu falei do diferencial dos produtos, dá uma olhadinha no que é esse magnésio. Pode rodar o vídeo. Você está se sentindo cansado, dolorido, até mesmo sem disposição? Então você precisa conhecer o magnésio da Joy. Um poderoso mineral com propriedades analgésicas capaz de ajudar no tratamento de mais de 300 enfermidades reumáticas, como artrose e artrite, além de auxiliar na prevenção de doenças como a hipertensão e a trombose. O magnésio da Joy também possui uma capacidade de absorção 4 vezes maior do que o magnésio comum, porque utilizamos o magnésio quelato. As vitaminas B5 e B6 presentes em nossa fórmula auxiliam na sua cognição e disposição. Esses benefícios você só encontra no magnésio quelato Joy, sua rotina longe das dores. Muito bem, você longe das dores. Liga 0800 591 1101. O que é interessante é que o nosso magnésio é o quelato com vitamina B5 e B6 da Joy. Esse é diferenciado, é uma fórmula criada especificamente para a Joy. Para quê? Para que você tenha o melhor magnésio, que age mais rapidamente no seu organismo. É importante porque ele cuida de mais de 300 funções do nosso corpo. Olha que maravilha. Por exemplo, mulheres. A gente sabe o que o pessoal fala aqui, né, Clau? É importante para TPM, climatério, menopausa e também para os males do endométrio. Então vai ajudar muito você. Para os homens que sofrem, por exemplo, que geralmente são eles que reclamam de queimação, azia, gastrite, eu falo que é o bombeirinho. Você toma uma cápsula, já melhora. Agora o legal é tomar 2 ao dia. Para quê? Para você fazer realmente a projeção de que o nosso magnésio vai cuidar da sua saúde. Isso é muito importante, né, Clau? Agora presta atenção porque tem 50% de desconto, tá? Isso é muito importante salientar. Hoje você já vai ganhar mais presente da Joy. Além disso,
isso, tem o nosso umidificador de ar para você. E o que é interessante, se você pagar em 10 parcelas no cartão, frete grátis para todo o Brasil, ainda tem colagem Nossa Senhora ou 4 meses de Cal 600. É um produtaço, tá num preço melhor, com 50% de desconto e ainda você ganha mais presentes da Joy. Hoje, é Black Friday, é o último dia, aproveita! Aproveite, 0800 591 1101. Obrigado, Obrigada, Cláudio. Paulinho, vamos lá. Doutor, o que você disse para mim? Que é da gente falar dos antigos manicômios. Isso é importante. Muito importante. Tem até um movimento aí, né? O doutor tá falando pra gente comentar sobre os antigos manicômios. Que, na verdade, eu acho que é o que causou tanto preconceito. É exatamente isso. Quando você fala antigos, é porque hoje em dia não existe mais aquela realidade? Graças a Deus, não. Isso acabou graças à luta antimanicomial que começou na década de 70, na década de 80, que foi firmada a lei da reforma psiquiátrica, né? Então, isso gera na gente... eu tenho 46 anos, meu pai tem 80. Meu pai é médico. Na faculdade dele, 50 anos atrás, ele teve uma aula de psiquiatria para falar sobre surto psicótico. Uma, em 6 anos. Então, a psiquiatria é uma especialidade recente. E quando eu falo muito para os meus pacientes, seu filho precisa de uma internação psiquiátrica. Nossa, parece que eu estou brigando com o pai, assim. Por isso, até um tempo atrás, tinha aqueles horrores, e eram verdadeiros horrores mesmo. O modelo de tratamento era de exclusão. Você pegava um paciente que estava no quadro psicótico, tirava ele da sociedade, levava para esse lugar e ele ficava lá até morrer. Então era um absurdo mesmo, né? Então, nós temos um hospital psiquiátrico em Lençóis Paulista, né, a Clínica Libertar, que não tem nada a ver com isso. É uma clínica, tem quadra de beach tênis, piscina com hidroginástica, academia, tem um educador 24 horas, tem outro esquema, sabe? Como é que funciona uma internação psiquiátrica? O que acontece? O paciente chegou lá. O paciente chega lá, ele vai ser atendido primeiramente pelo médico. Tem uma rotina que ele passa. O médico, enfermagem, ele é acolhido pelo assistente social também. Nós temos lá, para você ter uma ideia, 60 pacientes internados, 56 funcionários, para você ter uma ideia. Então, é uma equipe grande. Quase que um para um, né? Os pacientes são acolhidos lá, sabe? Tem um educador físico 8 horas por dia, sabe? A importância do exercício físico na psiquiatria, né? Importantíssimo. Eu falo muito disso. A atividade física, assim, salva uma vida, assim. Meu psiquiatra fala assim, só dou medicamento para paciente que se compromete a fazer exercício físico. Se não fizer, não vai tomar nada. Cláudia. E é muito importante também falar que, hoje em dia, a internação psiquiátrica não é prisão mais, né? Então eu falo, a clínica é maravilhosa, vamos internar, vamos. Se você chegar lá, se a clínica é uma porcaria, doutor, você me enganou, você vai embora. Agora, o dependente químico, ele é manipulador nesse ponto, né? Ele vai falar que é uma droga clínica. Acontece ele vai falar que ele é maltratado. Sim, tem isso. Mas aí, o que acontece? Tem a internação involuntária também, que é importante a gente falar. Involuntária é quando o paciente não tem crítica do que está acontecendo ou está num quadro psicótico, ele precisa ser internado. Só que hoje em dia, diferente dos antigos manicômios, a internação involuntária ela é comunicada ao Ministério Público. Então, o Ministério Público acompanha essa internação, tem que ter um prazo definido, você tira o paciente do quadro psicótico e tira a internação involuntária também. Isso é muito importante falar, que não tem mais aquele negócio de você ir para uma clínica e ficar lá preso, lá sem critério nenhum. Isso é muito criterioso a internação. Numa clínica psiquiátrica, então tem lá alguém para cuidar dos medicamentos? Tem uma farmácia na nossa clínica, tem... Às vezes o paciente não toma o medicamento em casa, consegue burlar ali, né? Lá não acontece isso. A gente tem alguns pacientes, por exemplo, que você vê que não está aderindo ao tratamento, a gente macera as medicações, ele toma e espera um pouco na enfermaria. Então tem um controle rigorosíssimo, assim. Tem psicoterapia? Claro. Não existe saúde mental sem psicoterapia. Medicação é importantíssimo, obviamente. É importante você estar com a neuroquímica regulada, em ordem, mas psicoterapia é fundamental. Eu sempre falo que todo ser humano que tem a possibilidade de fazer psicoterapia deve fazer. Tem que fazer. Vou pedir pro doutor cantar mais um pouquinho pra gente. Bora, aliás, com prazer. A gente vai aprendendo muito aqui no Vida Melhor
E a música também nos ensina muito. E eu sei que você preparou uma música que eu particularmente gosto muito, que é Amor de Índio. Também. Que nos ensina demais, né? Tal. E a arte também, eu falo que eu sou músico e médico, porque elas andam juntas, né? Na clínica, nossa, também tem arte terapia, tem música. A arte salva, né? A arte é maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou cantar agora uma música minha, depois Amor de Índio, uma música que se chama Pode Ser, uma música minha. Essa Espero eu que quero você goste. conhecer. Já gostei, né, gente? Pode ser, Alexandre Viana. Pode ser. Dr. Guto Web. Pode ser que a vida chegue de manhã e a noite venha nos dizer que é hora de voltar, nem pra onde sei. Pode ser que os sonhos vão ficar para trás, que não dê pra voltar atrás, que é hora de pagar com nossa dor. Vão dizer que estamos loucos sem querer, que estamos quase a nos perder. Eu brigo e digo, vamos nos achar. Pode ser loucura de se conhecer. Diga se tiver coragem que não quer me amar. Vem, se entregue, vem viver do que há de bom. Nem que a dor um dia vir nos visitar. Vem, que eu curo com minhas canções de amor. Vem, me traz o que há de bom, que eu levo o tom bem maior que o teu olhar de amor. Vão dizer que estamos loucos sem querer, que estamos quase a nos perder. Eu digo e digo, vamos nos achar. Pode ser loucura de se conhecer. Diga se tiver coragem que não quer me amar. Vem, se entregue, vem viver o que há de bom. Nem que a dor um dia vir nos visitar. Vem, que eu curo com minhas canções de amor. Vem, me traz o que há de bom, que eu levo o tom bem maior que o teu olhar de amor. Que lindo! Obrigado. Que lindo, doutor! Volta pra cá! Uau! Que música bonita! E eu fiquei pensando, muitas vezes a pessoa está tão adoecida que ela tem um olhar nada generoso para ela mesma, né? Ela não consegue enxergar que ela tem coisas tão boas. A depressão, a ansiedade, ela sempre te leva para o pensamento negativo. É um sentimento muito comum, um critério diagnóstico é o sentimento de desvalia. Você não começa a achar, ver nenhuma qualidade em você, só te põe para baixo.
isso é neuroquímica desregulada. Agora, tem muita gente, eu tenho até muitas telespectadoras que compartilham um pouquinho suas histórias comigo, que tentam um tratamento para depressão e falam assim, eu tenho depressão há 20 anos. E estão lá usando um medicamento sem sentir melhora e arrastando uma vida inteira de sofrimento. Como é que é o tratamento assertivo? Ô, Cláudia, esse relato mostra duas possibilidades. Ou o tratamento está errado, ou o diagnóstico está errado, o que é muito comum também. O diagnóstico certeiro é muito importante no tratamento da psiquiatria, assim, porque os transtornos se confundem muito, sabe? São muito... Você tem alguns elementos de um transtorno, tanto quando a gente vai aprender psiquiatria, cada transtorno que vai ali, você fala, eu tenho tudo, eu tenho isso também. Aí vê outra patologia, eu tenho também, porque elas são entremeadas. Então, se o diagnóstico não tiver certeiro, você vai tratar uma coisa, mas na verdade o tratamento é outra, sabe? Por exemplo, uma depressão de um paciente que é bipolar. O tratamento de uma depressão bipolar, de uma depressão unipolar, que os sintomas são muito parecidos, é totalmente diferente o tratamento. Então é muito importante o tratamento estar assertivo. Se não está bem, é porque está errado, precisa mudar. Tem a questão do ajuste de dose, também, né? Isso é muito sutil no tratamento psiquiátrico. A dose, eu sempre brinco que o que diferencia é a dose, né? Porque às vezes você fica um paciente, o psiquiatra tem medo de chegar numa dose alta e tal, e para aquele paciente, cada pessoa tem um metabolismo de um jeito. Então, a dose para mim pode ser na mesma patologia que você tem, a mesma que a minha, e a dose para você ser totalmente diferente, porque o seu metabolismo é diferente do meu. Aliás, o medicamento pode ser completamente diferente para pessoas com a mesma patologia. Exatamente. Eu posso não me dar bem com o medicamento e você sim. Exatamente. O ser humano é individualizado, né? Então, por isso que uma consulta psiquiátrica tem que ser muito bem avaliada, tem que ver histórico, tem que conversar com a família também para chegar no A diagnóstico. gente vai passar para aquele momento que é de tirar dúvida da turma. Show. Eu vou deixar aqui duas questões que Tá. eu considero bem importantes. Uma é, tem gente que ainda tem medo de fazer tratamento para depressão, para qualquer outro transtorno, porque acha que vai ficar viciada na medicação. Show. Então essa é uma questão que eu quero que a gente responda daqui a pouquinho. Tá. E uma outra que é, quem já está fazendo um tratamento para um transtorno psiquiátrico e está se sentindo anestesiado diante da vida, ou seja, sem emoção. Eu volto já já. Ótima tá pergunta. bom? E você que tem sua dúvida, qual é? Pergunta. Ou se quiser só abrir o coração, compartilhar um pouco a tua história, fica à vontade. Vida Melhor Oficial lá no nosso Instagram. E cuide de você, com pele bonita. A gente também se olha no espelho, a gente se ama mais, não é Isso verdade? é importante, né, Clau? Você se amar, você se gostar e cuidar de você As mesmo. pessoas me perguntam assim, como é que a gente faz para aumentar a autoestima, Clau? Tá Se aqui. cuidando, porque quanto mais você se cuida, mais você se ama, tá? Então comece com atitudes externas mesmo, entendeu? Cuidando de você aos pouquinhos. Aqui E, ó, eu vou cuidar de mim e do Paulinho. colágeno hidrolisado da Francis Life. Gente, esse produto tá fazendo o maior sucesso. É para você que quer rejuvenescer, para você que quer combater aquela flacidez, não só do rosto, mas do corpo todo, porque o colágeno hidrolisado, ele faz exatamente isso. Primeiro, o nosso, como todos os nutricionistas passam aqui falam, é muito bom ser solúvel, e o nosso é bem solúvel. E outra coisa que é importante, ter um bom gosto, ou seja, ser gostoso, palatável. Por quê? palatável. Porque a gente toma todos os dias. Porque tem, gente, eu vou te falar, tem os colágenos que nem são hidrolisados, presta atenção nisso, que são muito ruins. Agora, esse não, tem um gostinho de frutas vermelhas e ó, você vê, ó, mexer um pouquinho já tá pronto para você tomar. Saúde e beleza. Delícia, gente. Outra coisa, tem colágeno por aí que é horrível o sabor. Então, pode confiar nesse. Liga sem medo, porque você vai amar. 0800 771 3800. E hoje também com desconto imbatível. Quanto é, Clau? De Black Quanto Friday. é? 70% de desconto. Olha Agora, isso. Não é só isso, não. O que tem nesse Claro. colágeno? Esse colágeno é poderosíssimo, porque além de tudo ele tem coenzima Q10, que é excelente, principalmente para melhorar a sua performance. Paulinho, eu sou uma pessoa que eu tô um pouco meio tristezinha, né? Como se vocês estavam falando ali de depressão, essa coisa toda. Já começa a melhorar com essa coenzima Q10, porque ela melhora o seu rendimento no dia a dia. Deixa você mais dinâmico, mais dinâmica, com vontade de fazer as coisas, que é muito importante. Também tem a biotina. A biotina é sensacional. Verdade, gente. Gente, é impressionante. Você toma um colágeno hidrolisado como esse, com biotina, você vai dar uma
força muito grande pro seu cabelo, Aqui, pra ó, ficar cresce, mais bonito, que é uma mais beleza. cheio, cresce, que é uma beleza, cessa a queda de cabelo, porque ativa a queratina. Outra coisa, as unhas vão ficar muito mais fortes. Cláudia, não faz uma semana que eu cortei, olha o tamanho da unha. Cresce muito rápido, Gente, gente, é unha e cabelo, e impressionante. cresce forte, que E é a o pele como diferencial. fica? Gente, A pele fica bonita também. muito bonita. Outra coisa, tem o ácido hialurônico. Aí você fala assim pra mim, ácido hialurônico, Paulinho, tá na moda, né? Tá na moda. E esse aqui é importante por quê? Porque é o único que consegue fazer o quê? Preenchimento daquelas linhas mais finas que você possa vir a ter. Então, Paulinho, tô com um pouco de linhas aqui. As minhas já estão bem mais constantes. Então, o que é que você faz? Utiliza o nosso colágeno hidrolisado. Por que tem que ser hidrolisado? Porque o colágeno do outro tipo não adianta, porque ele não vai absorvido absorver, pelo né? organismo. O hidrolisado são milhares de partículas pequenininhas que a sua pele consegue absorver. Então, isso é fundamental. Você vai ligar no 0800 771 3800, vai comprar este colágeno, que é o que a gente indica para você. Aí é o seguinte, 70% de desconto para todo mundo que ligar. E mais, tem kits com 2, 4, 6 potes. Aí, se você comprar a partir de 6 potes, o que eu faço? Mando para você, olha esse faqueiro, todo marmorizado, as facas todas marmorizadas, não perdem o fio, ainda tem descascador de legumes. Mas corre pro telefone, porque para todo mundo que ligar hoje tem 70% de desconto a partir de 6 frascos. Tem o faqueiro e ainda tem o seguinte, frete grátis para todo o Brasil e você pode pagar em 10 parcelas no cartão e tem várias formas de pagamento. Corre, aproveita. 0800 771 3800. Falei rápido? Anota aí. Ou então já disca. 0800 771 3800. Essa agora é o que eu tomo e indico pra você. Maravilhoso. Muito obrigada, Obrigado, Paulinho. Cláudio. Fiquem com Deus. Vamos lá, agora você participa, tá? Então a gente vai colocar já as perguntas aqui, mas eu deixei 2 perguntas no ar, né? A primeira delas é em relação ao medo das pessoas de ficarem viciadas no medicamento para depressão. Excelente pergunta, Cláudio. Assim, só vicia quando o tratamento está errado. Os medicamentos que viciam, normalmente são os famosos tarjas pretas, né, os benzodiazepínicos, né, que são medicamentos importantíssimos no tratamento agudo da ansiedade ou da depressão. Podem ser usados. O que acontece é que, por algum motivo, talvez falta de formação nos médicos na psiquiatria, muitos clínicos gerais acabam passando esse tipo de medicação, os benzodiazepínicos, como tratamento. E ele não trata nada, ele só mascara a patologia. Então você precisa de um tratamento que vá organizar a neuroquímica dele, que são os antidepressivos que ajudam na depressão e na ansiedade, por exemplo. Esses não causam dependência. Tá? Então eu vou aproveitar a pergunta da Denise, que complementa essa pergunta que eu deixei no ar. Ela diz assim, boa tarde, Cláudia e doutor. Faço tratamento há 5 anos de depressão, mas já fiz várias tentativas de retirar o medicamento, de dormir, e não consigo. O que fazer? É aí que está. Provavelmente esse medicamento de dormir é o que eu falo, que não deve ser usado como tratamento. O tratamento dela está errado. Esse é que é o negócio. A insônia, Cláudia, 99% das vezes, a insônia não é uma doença. Ela é um sintoma de uma doença. Então, você não está dormindo bem, ou porque você está ansioso, ou porque você está depressivo. E aí ele vai lá e toma um remédio para dormir, mas não tratou a depressão e a ansiedade. Então, como é que você tira? Você não vai tirar, porque ele não está bem. Então, você tem que, no caso dessa paciente específica, tem como tirar essas medicações, isso é fato, só que tem que ter um trabalho para isso, tem que ver por que ela não está dormindo, tratar a base e fazer um desmame do medicamento da noite. Agora, é um tratamento que envolve também outros profissionais, né? Porque eu tô pensando assim, não sei a idade da Denise, mas se ela tá, por exemplo, na fase da menopausa, é uma fase em que o nível de estrogênio cai, a gente também já fica com um pouco mais de dificuldade de dormir, de progesterona aí, inclusive. E a gente já começa a dormir com mais dificuldade. E tem um outro profissional que eu vejo também, educador físico. Atividade física e principalmente de manhã. Para o paciente insone, a atividade física de manhãzinha é a melhor opção. Porque à noite, quando ele vai 10 horas da noite, o nosso organismo entende que, sei lá, 14, 16 horas atrás, a gente estava com a pulsação lá em cima, que é hora de ir baixando toda a questão hormonal para ter uma noite de sono boa. O medicamento, eu sempre falo, né, gente, cereja do bolo. Se você não se conscientizar também, fazendo a sua higiene do sono, né, tomando atitudes que são importantes para você,
tem milagre. Não tem milagre, é isso aí, claro. Eu melhorei bastante. Eu tive uma certa insônia com essa chegada da menopausa, mas tomando magnésio e fazendo higiene do sono, deu uma melhorada. Um pouquinho de melatonina também. Ótimo. Então, olha, mudou. Muito bom. A Vanessa Laceda diz assim, um amigo falou que se alguém é internado uma vez, fica marcado para sempre e depois é difícil conseguir emprego e vida normal. Esse tipo de estigma ainda existe ou é mito? Olha, na minha cabeça é muito mito, mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito na saúde mental. Mas aí vai ficar registrado isso na carteira de trabalho? De jeito nenhum. Não. Porque, por exemplo, se eu faço uma internação porque eu operei um joelho ou porque eu tive uma meningite, não vai ficar marcado isso. Isso é mito total, não tem essa possibilidade, não tem nada a ver. Eu deixei uma dúvida no ar, que é a questão do medicamento para depressão que tira a emoção. E tem muita gente vivendo isso hoje em dia, né? Sim, Cláudia, isso é um tema, assim, que daria um programa inteiro, sabe? Mas, assim, o que a gente vê os medicamentos não te tiram os seus sentimentos. Ele tem alguns medicamentos, e isso depende muito da dose também, aplanam um pouco os sentimentos, assim, isso acontece. Por exemplo, tem medicamentos que tiram o mecanismo do choro. A paciente, é muito comum relatar, morreu um amigo meu próximo e eu fiquei muito triste, mas não saiu uma lágrima. Isso é um efeito colateral das medicações, tira o mecanismo físico do choro, mas não, que você não vai sentir nada. E tem alguns antidepressivos também que mexem bastante com libido sexual também. A maioria dos antidepressivos, principalmente os mais antigos, mexe muito com a libido sexual. Isso afeta bastante também. Tem alguns novos, alguns medicamentos mais modernos que mexem menos com isso. Então, a gente tem que ir ajustando com o perfil de cada paciente também. Perfeito. Rosimeire Silva diz assim, quais são os sinais que mostram que a internação é necessária? Primeiro é quando o paciente está em risco, a própria integridade física, num quadro depressivo ou numa tentativa de suicídio, ou quando ele põe outras pessoas em risco. Por exemplo, em comportamentos impulsivos, né? Num quadro psicótico com agitação psicomotora, com frangofilia, ou em pacientes com dependência química, o cara está bebendo todo dia, sai com o carro a 200 por hora, esse paciente está em risco, né? E colocando em risco. Exatamente. Esses são os 3 critérios básicos, assim, para ele. Agora, doutor, ela perguntou sobre internação. Quais são os indícios claros, se é que existem, de que a pessoa precisa buscar um psiquiatra e que talvez ela não esteja com uma simples tristeza ou uma apatia, mas sim com uma depressão? Eu volto já. Tá Fechado. Bom? Você vem aqui comigo, ó. A gente vai continuar nosso assunto com o Dr. Guto Webb. Daqui a pouco ele vai cantar de novo pra gente, mas eu quero te lembrar que hoje é o último dia para você comprar toda a linha da Top Term com desconto de até 70%. Ômega 3 não é uma opção. Tome agora o Nourija, meu irmão. É bom para o cérebro, é bom para o coração. Ô, Cláudio, deixa eu te contar uma de bastidores agora. Estava aqui conversando com o nosso câmera, o Abid, e o médico dele acabou de mandar um WhatsApp para ele falando que é para ele, no tratamento que ele está fazendo, incluir o ômega 3. Ele fez o que agora? Tirou uma foto do nosso frasco e falou assim, doutor, o que você acha desse? Ele falou nota 10. Olha, eu quero saber por que o doutor, médico do Abid, não está assistindo ao programa nesse exato momento. Pois é, talvez puxa a orelha dele. Gente, 0800 7718900. E por que a gente fala excelente, esse é maravilhoso? Porque tem procedência, né? A gente, hoje em dia, está vivendo aí um tempo de falsificação de tanta coisa, até de medicamentos. Tempos difíceis. Pela madrugada. Olha, por isso que eu falo, se tem uma empresa que você pode confiar, é a Top Term, tá? Primeiro, pela história, são 30 anos de história. Segundo, porque não estaria aqui na Rede Vida de Televisão e nem tampouco no Vida Melhor. Porque tem que ter critério, Cláudio. Não é a qualquer preço, não é a qualquer nota, gente. Aqui nós estamos falando de uma empresa que tem como missão trazer os melhores produtos, as melhores matérias-primas. Porque quando a gente fala de saúde do outro, tem que ser mais do que ter critério, né? É ter responsabilidade. Então tá aqui um suplemento que vem ajudando milhares de pessoas a terem mais qualidade de vida, a protegerem o seu coração, a melhorarem a parte cognitiva, concentração, foco. Às vezes, gente, a vida da pessoa não tá deslanchando porque ela tá sem foco. E às vezes não é nem por
falta, né, só de empenho, mas o cérebro que não tá acompanhando. Não, gente, ômega 3 é tão importante, os médicos são unânimes. Esse é um suplemento necessário. Liga, peça já. Esse aqui é puríssimo, tem garantia de procedência. Não, livre de metais pesados e ultrapurificado. Nosso centro de ultrapurificação da Top Term é lá na Noruega, gente. E quando a gente fala dele, a gente fala de uma alta concentração também de EPA e DHA, que são dois anti-inflamatórios poderosos para o nosso corpo, para o nosso cérebro. A gente vai realmente, assim, ter a consciência de que suplementação é o quê? É prevenção. Prevenção de doenças, inclusive, na maioria dos casos, silenciosas e muito sérias, né? Então tá aqui, é a oportunidade certa para você. Ah, você ficou vendo a gente falar o ano inteiro de ômega 3 e nunca tomou a atitude de pegar o telefone e ligar, porque a Simone tava dando, o orçamento tava apertado, mas agora com essa condição, o Clau, 70% de desconto, é hora de repor todo o estoque, né? E é a última chamada, tá, gente? Hoje é o último dia, agora é a nossa última chamada de você contar com a Top Week, que foi um sucesso, onde você, além de ter 70% de desconto na compra do seu kit, você ainda pode dividir em 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito e o frete grátis para todo o Brasil, parcelinha pequenininha. Não só do Norwegian, toda a linha Top Term com até 70% de desconto. Liga 0800 771 8900 e coloque mais Top Term na sua vida. Obrigada, Clau. Muito obrigada, Ci. Doutora, eu deixei uma pergunta no ar, né? Deixou. Esqueci. Eu... Sério que você também? Eu também. Não, qual que era mesmo? Tentando lembrar. Esqueci. Você lembra, Alexandre? Que beleza, né? Ah! Quais são os sinais de que é uma depressão e não uma simples tristeza, ou um mau humor, ou uma apatia? É muito importante, assim, a gente deixar claro isso, viu? A diferença entre tristeza, que todos nós temos, que faz parte da vida, e é comum, é na dor que a gente se transforma também, né? De uma depressão, né? Eu atendo muito, principalmente essa geração nova, assim, que tem uma baixíssima tolerância à frustração, assim, briga com o namorado, vai lá no meu consultório querendo um antidepressivo. É normal que você tá... Faz parte, né? Eu brinco, eu ia achar que você estivesse me contando, dando gargalhada isso, eu ia achar que você não tá bem, mas faz parte de você ficar mal, você ficar triste, vai ficar. Claro que isso, a depressão, para se fechar um diagnóstico, tem que ter uma duração sempre maior que 14 dias, tem que preencher alguns critérios, assim, que confirme que está gerando prejuízos para essa paciente num tempo prolongado, assim. É diferente. E aí é a hora de buscar um psiquiatra e buscar o tratamento adequado. E assim, na dúvida, eu sempre falo isso, na dúvida, vai conversar com o psiquiatra. Eu não sei se eu tô com... Vai conversar com um psiquiatra sério também, né? Que vai te ouvir e que não vai te medicar assim só numa simples conversinha e tal. Conversa, vai se falar dos seus sintomas e vamos sentir, né? O psiquiatra, ele conversa assim como um psicólogo? Ou ele é mais do... O que você tem? Medicamento, tchau. Conversa também, claro, não é como um psicólogo, né? O psicólogo... Tem psiquiatra que faz psicoterapia também, né? Eu não faço, eu faço psiquiatria clínica. Claro, mas para a gente chegar num diagnóstico, precisa conversar, precisa saber de tudo que está acontecendo. Até porque não tem exame, né? Exatamente. Se o paciente chegar e me falar, eu tô triste, não como, não durmo, tá, vou dar um antidepressivo. Não, por que você não está comigo? Há quanto tempo? Então, tem que ter uma conversa e uma conversa longa. Perfeito. Doutor, eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não falou, que seja importante, alguma consideração final, algum recado que você queira deixar. Eu quero deixar um recado para as pessoas sobre internação psiquiátrica mesmo. Acho que é importante a gente falar. Eu queria agradecer você por dar esse espaço aqui. Eu é que agradeço. Muito importante, né? Então, o que eu queria falar é assim, que quando a gente fala de uma internação psiquiátrica, assim, a gente fala de vidas, né, que podem ser salvas, né? Então, acho que é muito importante, assim, a gente deixar isso aberto, né? Ninguém que está num sofrimento gigantesco em casa, ele não precisa ter medo de internação. Internação é uma ponte para você ficar bem e tocar o barco lá fora. E hoje em dia as internações modernas são acolhedoras, é tudo feito com muito amor e carinho e com uma equipe grande para cuidar desse paciente. Perfeito. É isso.
Bom, a gente vai ouvir o doutor cantar um pouco mais. Mas, gente, ele tem 2 filhos tão lindos aqui. Cadê? Tavam Pedro dois e o aqui. André. Quem é o mais novinho que estava aqui gravando com o celular? André. O André estava aqui registrando tudo. Olha, uma coisa mais fofa. E você Ele é o Pedro. Lindos, olha que coisa linda. Tem a Luísa em casa, novinha. Manda um beijo pra Luísa. Ela tem ficou com quantos anos? É 6 Luísa? anos, a Luísa. Luísa, um beijo. A próxima vez você vem, viu? André, tá até com o microfone na mão. Figura. Você estava registrando. Você já sabe o que você quer ser quando você crescer mais? Eu acho que eu quero ser médico também. Médico. Maravilhoso, hein? Vou querer passar em consulta. Você podia fazer geriatria. Aí você cuida de mim quando eu estiver velhinha. Maravilhoso. Meus parabéns. Obrigado. Que lindo, né? Doutor, bora de música? Bora, vamos. Deixa eu passar só antes os contatos. Doutor tá. Guto Web, tá no Instagram como @Guto Web com H, tá? Ou Clínica Libertar, que é como a gente tá falando, tá aí no vídeo, Clínica Libertar. Se você quiser ligar para marcar uma consulta e conhecer, 14 3269 4350. 14 370. 4370? É. Então, de novo, ó. 14 3269 Não, tá certo. 43, tá certo. É 50, tá. 4350. Isso. Tá. Ou 149 9828 1215. De repente você quebrou aí esse paradigma e sentiu que é hora de buscar ajuda. Tá aqui uma excelente indicação. Entra no site clinicalibertar.com.br. Alexandre Viana, muito obrigada pela sua participação. Você já veio ao programa outras vezes? Acho que eu já vim aqui, mas não sei qual programa que eu fiz outros programas. Ah, porque eu já te conheço. Acho que aqui da Rede Vida, dos corredores, talvez. Doutor, Obrigado, viu? eu que agradeço. Prazer, tá? Agora vamos de Amor Conte de comigo. Índio, Bora, né? vamos. A música é linda Pra você. demais. Curta. Começar? Vamos lá. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser todo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder voltar, no estio derreter, pra na chuva dançar e andar juntos. O destino que se cumpriu, de sentir teu calor, de ser todo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor.
ela lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar juntos. Todo dia é de viver para ser o que for e ser todo. Alexandre Viana. Maravilhosos. Obrigado. Sem palavras para agradecer. Agora que você conheceu o caminho, volte sempre. Obrigado, viu? Tá bom? Foi um Muito prazer. obrigada. Obrigado, Que meu. alegria. Ouvindo essa música, mostra ali pra gente um pouquinho, Igor. A gente já vai fazer algo que é muito sagrado, que envolve amor, que é você cuidar do seu cantinho, cuidar da sua casa, com delicadeza, com detalhes, e sem precisar gastar dinheiro. Viu? Segura aí. Mas outra coisa também que é importante é você olhar para você e se levar a sério e entender que chega uma idade que o corpo já não absorve mais alguns nutrientes dos alimentos que são imprescindíveis, como a creatina sênior da Eleve Suplementos. Não, mas a creatina é importante? E se é, gente? Porque tá na promoção Black Friday, último dia. Telefone já na mão para não perder tempo, porque a promoção tá imbatível. 0800 024 1158. É esse o número. Mas por que eu tô falando que você precisa? Porque tempo passa, mas a força da fé não. Essa nunca envelhece. Você pode voltar a ter energia, disposição, qualidade de vida com a ajuda desse presente da natureza que é a creatina sênior, suplemento natural recomendado por médicos e cientistas do mundo inteiro. Aliás, tem muitos médicos que cuidam da parte da saúde mental que usam a creatina porque ela também ajuda muito nessa parte cognitiva. Ela ajuda a manter os músculos fortes, melhora o equilíbrio, a memória, dá mais disposição para as tarefas do dia a dia. Às vezes o cansaço para subir escada, a fraqueza para caminhar, carregar sacola, levantar da cama, brincar com o neto e a missa, é falta de creatina. Você vai voltar a ter essa energia. A creatina sênior é para você. Eu amo, porque aqui eu já tomo na sua frente, eu não fico sem, gente. Final de semana eu tomo na minha casa, indico para quem eu amo. Os meus pais tomam essa creatina, mandei para eles. E olha, com 80, 82 anos, eles se cuidam e tem que se cuidar. Então, assim, não é só para quem não é para marombeiro que faz musculação, não é para todo mundo. É para você, é para mim. E essa creatina foi feita com pureza máxima, qualidade, sabor. Não espere o corpo dar sinais. Ligue agora, 0800 024 1158. Você vai comprar com desconto de 70%, é isso, gente. 70% de desconto. Ah, não, melhorou. É preço de custo. É melhor ainda, é preço de custo. Olha isso, você vai comprar o kit da creatina pelo preço de custo, mas é só hoje, amanhã não tem mais. E pode pagar no boleto bancário ou cartão de crédito, dividir em até 10 vezes. E ainda, se comprar o kit da creatina sênior da Eleve Suplementos, você ganha de presente essa air fryer para fazer as delícias na sua casa. Peixe, bife, batata frita, sem fritura, sem óleo, tá? Enquanto eu vou tomando, assista ao VT com um recadinho da nutricionista Bruna. E ela fala mais sobre a creatina pra gente. Olá, eu sou a nutricionista Bruna Fonseca e se tem um suplemento que eu prescrevo para os meus pacientes da terceira idade é a creatina. Ela ajuda a recuperar a massa muscular, protege os ossos e traz benefícios para a memória e outras funções cerebrais. Eu indico a creatina sênior da Eleve, porque ela é completa e desenvolvida especialmente para essa fase da vida. Sim, aquilo que eu falei, nessa fase da vida você precisa, tá? O corpo pede. 0800 024 1158. Peça agora, a creatina sênior da Eleve Suplementos tem registro na Anvisa e no Ministério da Saúde. Aproveite a promoção, é pra você.
Agora vamos lá, na lindeza que a TT Bim trouxe pra gente. Ela que é criadora de conteúdos de decoração, tem cada ideia incrível. E hoje ela trouxe na simplicidade uma graça ímpar. Muito obrigada. Você tá bem, TT? Alegria de te receber. Viu? Alegria de estar aqui. Então, vamos lá, eu achei tão bonito e assim, olhei e falei de cara, poxa, as pessoas têm em casa ou têm na rua, não precisa nem gastar dinheiro para colocar uma beleza em casa, né? Não, exatamente. Esse literalmente, você não precisa gastar praticamente nada. Porque, na verdade, você vai pegar alguma coisa que você já vai consumir na sua casa. Então, um palmito, pote de palmito, pote de pepino. Uma pimenta. Uma pimenta. Qualquer pote que você tiver sobrando por aí de vidro, você vai utilizar ele para fazer um castiçal florido. E aí entra outro ponto, né? Não precisa nem se preocupar com comprar flor, coisa cara. Esse, por exemplo, olha, eu fiz com folhas. Olha folhagem do meu jardim, tá? Olha isso. Aí você fala assim, minha casa não tem jardim. Gente, eu não sei, mas assim, aqui em São Paulo tem um monte de canteiro que você pode passar ali e tirar um pedacinho, não pode? É proibido? Olha, falam que é proibido, mas eu sou rainha de roubar a flor na rua, tá? Não no quintal dos outros, no jardim, mas uma folhinha, não, mas no canteiro eu pego, gente. Então, vou assumir aqui pra vocês. Bom, vamos lá. O mais legal de tudo é isso, ó. Então, isso daqui você vai pegar um pote que tá sobrando aí de vidro na sua casa, pode ser reciclável ou pode ser um pote de vidro mesmo. E olha que legal, a gente vai usar um elástico ao redor dele para ir encaixando as plantas. Que máximo! É por fora. Por fora. Porque por dentro vai uma vela maravilhosa. Ai, eu amei! Olha que legal. E aí não precisa nem tirar o rótulo, que dá um trabalho, às vezes não sai de jeito nenhum. Não precisa nem se preocupar com o rótulo. Aí você vai pondo a plantinha, a folhinha que você quiser. Pode pôr flor também, né? Se você quiser uma coisa mais especial. Gente, que legal. Olha a ideia boa. Até pro Natal, né? Que às vezes você fala, eu vejo a casa das pessoas toda decorada, eu não tenho dinheiro. Olha aí, que ideia boa pra você fazer. Desculpa. Esse eu trouxe com inspiração de Natal mesmo. São flores mais... Eu botou verde e vermelho. Vermelho e verde. As outras eu coloquei o vermelhinho na frente. Ó. Então você coloca assim ao redor, pode deixar mais cheio, menos cheio. Aí vai ficar ainda, né, um pouquinho do rótulo. Você vê com qualquer fita que você tiver em casa. Essa daqui é uma de veludo, mas aqui, ó, eu tinha uma sobra desse tecido. Eu rasguei e... Ó que gracinha. Você vem, dá esse acabamento para não aparecer nem o elástico e nem o rótulo. E aí você pode fazer um lacinho na frente, o que você quiser. Aí no Natal, por exemplo, ó, pega um toquezinho vermelhinho, coloca aqui na frente e você tem um castiçal florido. De Natal. Aqui, ó. Vocês sabem dessa dica? Quando você quer colocar uma vela em algum lugar que não tem um suporte para ela, você esquenta a bundinha dela, ela vai derreter a cera, e aí você vem aqui e encaixa e cola. Aqui não colou direito, mas ó, você acende. Você pode também colocar, eu normalmente pingo. Põe outra. Não, eu faço ela assim, mesma. Acende, aí você deixa pingar, aí faz uma colinha mais robusta. Entendeu? Fica pingando, pingando. Aí você vai lá e encaixa a sua vela. Acho que já tá no ponto, né? O que você acha? Acho que sim. Ó, aí já vai lá, onde você pingou. Segura um pouquinho, pronto. Muito bem. Olha lá, que graça. Olha só que gracinha. Bonito, né? Eu fiz esse vermelho, a gente tem esse daqui também. Aliás, deixa eu aproveitar, já que você está mostrando o castiçal, vou dar uma dica para vocês, porque às vezes você coloca vela e às vezes a vela pinga, por exemplo, num móvel, pinga na mesa. Aí você fala, e agora? Como é que eu limpo isso? Você não precisa arranhar a mesa, porque às vezes se você vai tirar com a unha ou com uma espátula, você acaba arranhando a mesa. Você pega um secador de cabelo e você esquenta a vela, e depois passa um pano e sai. Eu descobri isso esses dias. E com gelo funciona também. Também. Aliás, com gelo é bom para tirar chiclete grudado do cabelo, viu? Essa eu não sabia. É, criança que às vezes gruda o chiclete no cabelo, não sei como que a criançada consegue fazer um negócio desse. Mas aí com gelinho você consegue tirar. É muito legal. Muito bom. Olha quanta ideia linda, gente.
Você vai pegando as flores. Ou se você tiver uma taça, como vai ficar aí lindo. aqui já é se você tiver uma taça. Lindo. Mas aqui foi com um pote de palmito e esse daqui com um pote de pepino, gente. E aí você pode fazer vários assim. Vários. E Vai deixar ficar lindo. tudo decorado. Eu Que bom. Sua casa já tá decorada pro Natal? Eu já comecei a decorar, mas eu tô dando uma dica por semana. Então aí até o final até o final a gente até chega a lá. chegada do Natal tá tudo É decorado. isso, exato. Essa vai ser hoje, tá? Vai Olha ser que do joia. vídeo. Você acompanha o trabalho da TT Bin nas redes sociais? É o máximo, gente. Tem que seguir, ela só ensina coisas boas, tá? E muito prático, tudo muito lindo e prático. TT Bin. É tudo juntinho, como eu tô falando, e você vai realmente encontrar um mundo de possibilidades para deixar a casa mais gostosa, mais aconchegante. Charmosa, isso aí. Quer mandar um beijo pra alguém, algum recado? Deixa eu mandar eu vou mandar um beijo pra minha avó, porque eu roubei as flores aqui do jardim dela. Como é que chama a sua avó? Minha avó, a Eva. Olha lá, dona Eva. A Eva tá fazendo um sucesso na internet, eu tô filmando ela e ela tá um sucesso. Tava falando ali da creatina, ela toma creatina, ela é... Gente, Muito vocês bem. não têm noção. E a sua avó, ela tá fazendo sucesso na sua rede social ou ela tem a dela? Na minha, e estão pedindo pra ela ter a dela, você acredita? Amo, amo. A Eva, Tem que ela ter. pronta, Faz ela a ama sua. fazer arranjo. Faz a sua, porque eu quero ver seus arranjos. Beijo pra Eva. Um beijo Obrigada, pra você. querida. Obrigada. Tudo de bom. Amei as ideias, viu? Obrigada, Muito que lindo, bom, não é? Joia. Eu amo mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, a falta de sono que tá te deixando irritada, tá tirando a vontade até de deixar a sua casa mais bonita, mais decorada. Ai, deixei meu magnésio aí, deixei. Taca pra mim, TT, por favor. Aqui, ó. Não precisa só desse. E aí, às vezes é a dor de cabeça, às vezes uma irritabilidade, uma tensão, e você está perdendo a chance de fazer o melhor por você, pela sua vida, pela sua família. Por que eu gosto de falar de magnésio? Eu comentei com o médico ainda há pouco, né? E é a pura realidade. Ele mudou a minha qualidade de vida a partir do momento que ele mudou a minha qualidade de sono. Gente, dormir bem é importantíssimo. Faça a sua parte. Higiene do sono sempre, exercício físico principalmente de manhã, mas toma o magnésio quelato da Joy. Você vai ser outra pessoa. Você vai dormir melhor, você vai ter menos crises de dores, não importa onde dói, muito menos, tá bom? Você vai ficar menos ansiosa, você merece. Magnésio trata, previne e combate mais de 300 enfermidades. E esse magnésio da Joy tem uma fórmula muito especial, uma fórmula exclusiva. É o único magnésio que já vem com vitaminas B5 e B6, aumentando a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, de melatonina, que é o hormônio do sono. Tem uma concentração excelente, 200 miligramas por dose. Fórmula de fácil absorção. Então, ela está com poucas doses, você tem uma eficácia, poucas quantidades de cápsulas, uma eficácia muito grande. E aí, tem uma promoção muito boa, valendo hoje, o último dia. Então, não perca, tá? Hoje, gente, é assim, Black Week, último dia de Black Week. Comprou, ganhou na Joy. Você compra o seu magnésio, compra o kit do magnésio e você ganha de presente um produto Joy. Não é uma degustação pequena, é um produto grande para você testar por pelo menos um mês. Pode ser qualquer produto da Joy, eles têm vários produtos maravilhosos, tá? Então presta atenção, liga agora no 0800 591 1101, peça o seu magnésio da Joy, porque você pode agora, nesse minuto, ligar 0800 591 1101 e aproveitar essa promoção. 50% de desconto e ainda compra e ganha. É isso mesmo, 0800 591 1101. Outra coisa, se você pagar no boleto ou cartão de crédito, pode dividir em até 10 vezes sem juros. O frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. E você ainda escolhe 2 meses de Cal 600, colar de Nossa Senhora ou umidificador do ar. Tá esperando o quê? Gente, 0800 591 1101 é o magnésio quelato com absorção muito rápida da Joy. A Joy é uma empresa maravilhosa. Eu tenho muita gratidão por tanta excelência. E aqui você tem um produto excelente, com qualidade e procedência, tá bom? Aproveite. Muito bem, semana terminando, mas terminando também Black Friday, Black Week, Black November. E aí a nossa série de Olho no Bolso traz agora o fechamento desse momento tão importante. A gente aprendeu a planejar, a organizar e agora a gente vai aprender a poupar com Maiara Xavier. Seja muito bem-vinda.
Obrigada por estar aqui, obrigada por nos ensinar, pelo menos colocar a mão na consciência. De olho no bolso, com Maiara Xavier. Gente. Muito bem, eu tava conversando que eu agradeço a ela porque ela fez a gente botar a mão na consciência, né? Adorei isso. Coisa. Você não tinha visto? Não. Eu também não. Achei chique. Também achei chique. Quer pôr de novo? Põe de novo. Olha que bonito. Será que dá? De olho no bolso, com Maiara Xavier. Uau! Agora Uau! ficou muito. Ficou muito chique. Vamos lá, Má. O que a gente vai aprender hoje? É a poupar, a investir? Poupar e investir. Aí eu perguntei para a Maiara aqui nos bastidores se ela trouxe o dinheiro para distribuir aqui para a gente já colocar lá investidinho, bonitinho. Então, eu esqueci, né? Mas não tem problema. Da próxima vez eu trago a minha malinha de 1 milhão pra gente fazer ao vivo e tal. Isso, boa! Mas vamos lá, todo mundo pode começar a investir? Então, pode. Tem diversas formas da gente entender esse processo. Vamos começar pelo guardar. Porque assim, sem falar, mas eu não tenho dinheiro para investir. Claro, precisa de dinheiro para a gente começar a investir, certo? Então, a gente vai falar primeiro do guardar e aí o que a gente faz com esse dinheiro guardado, que são os primeiros passos para investimento, de fato. Tá, joia. Antigamente, aliás, eu acho que eu aprendi isso com você. Eu gastava e depois, se sobrava, eu investia. Aí, foi com você mesmo que eu aprendi. Que aí você falou que primeiro a gente tira a parte que é para guardar, para depois começar a gastar, é isso? Exatamente, porque essa história de, pô, quando sobrar eu vou investir, sobrava? Não, a gente gasta tudo. Exatamente. E ainda fica devendo pro mês seguinte. Exatamente. Então, a gente vai fazer tudo isso da forma de planejamento. Então, repetindo, planejamento é aquela coisa, eu me antecipo para as coisas acontecerem para que elas saiam o máximo de vezes possível dentro do que eu planejei e não no que vai acontecer. Ó, guardar é uma forma de se respeitar, porque tem muito dessa coisa assim, vou guardar dinheiro, vou perder o momento, né? Então eu prefiro agora. Mas, gente, é um autocuidado. É você do futuro que vai precisar desse dinheiro, é para você mesma, sabe? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é de onde você vai guardar. Por quê? A gente tem a conta lá que faz uns movimentos mensais, nem sempre é bacana deixar na mesma conta. Mas para facilitar, e às vezes é assim, mas até eu pensar em fazer isso, abrir outra conta, beleza, já pode ser na mesma instituição. Mas esse é o primeiro passo da gente entender onde a gente vai colocar esse dinheiro que a gente vai separar para guardar. Então, pode ser na mesma conta, pode ser numa conta separada, isso Você acha fica que melhor. funciona mais quando é uma conta separada? Dependendo, no comecinho não. Quando é a reserva e tudo mais, não faz tanta diferença. Quando o patrimônio começa a crescer, eu acho melhor, porque fica mais fácil de organizar e separar e visualmente, assim. Mas isso é uma questão Mas aí a gente perde algumas regalias no banco, por exemplo. Então, tem muito isso de perfil. Tem gente que vai precisar muito desses benefícios do banco e quanto mais você tem lá dentro, melhor fica seu relacionamento. Então, é muito particular. Tá? Então, assim, é caso a caso. A gente consegue excluir algumas taxas, anuidade de cartão de crédito, Isso, né? Mas tem tudo isso. Eu acho que é mais legal, assim, é para as pessoas que estão com dificuldade de guardar o dinheiro e permanecer com o dinheiro guardado. Porque tem muito fácil acesso, né? Então, quando o dinheiro está muito fácil, aí lá, juntou 500, aí, eu vou pegar. Juntou 1.000, aí já gasta. Então, quando a gente separa, a gente coloca um passo a mais de dificuldade, digamos assim. E aí facilita a pessoa ter mais consistência, nesse caso, tá? Aí a gente vai definir uma meta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É um valor total. Então, eu quero 1.000, quero 200, quero 5.000. A gente está falando do planejamento do ano que vem? No ano que vem, quanto que eu quero juntar? Um valor, tem que ser um valor fixo, desenhado, objetivo, assim, não é assim, eu vou ver o que dá. E um valor real, né, gente? Não adianta pensar no número que você não consiga de jeito nenhum alcançar. Exatamente. Eu quero ser milionário, 1 milhão ano que vem. Não, calma. Vamos palpável, nunca guardou, não está com dinheiro guardado, então vamos pensar assim, 1.000 dá para o ano que vem? Então tem que ter esse valor muito definido, isso ajuda muito, tá? Aí depois, todo mês, um valor fixo. Então, assim, a gente tem vários formatinhos de desafios, é uma coisa bem interessante até de seguir. Mas definir por mês quanto que eu consigo guardar. Então, eu gosto também de um valor real, mas um pouquinho desafiador. Então, assim, eu sei que se eu fizer um esforcinho mínimo ali, R$50 eu guardo. Então vamos colocar 100 para ser uma coisa mais desafiadora, até para te forçar a ter mais consciência do dinheiro e guardar mais. Então, essa é a ideia, um valor mensal definido para que atinja aquela meta lá no final. Então, às vezes, também não precisa, por exemplo, se eu guardar 100 por mês, eu consigo 1.200, mas a minha meta era 1.500. Então, faz uma meta de 1.500, define 100 por mês e esses intervalinhos é dinheiro extra, rentabilidade, dá para colocar um pouquinho mais, tá? E aí, programar uma aplicação automática.
tudo que a gente puder fazer de forma automática e que meio que a gente se protege de si mesma. Como assim? É como se fosse um débito automático? É, uma transferência automática. Então, por exemplo, agora os aplicativos do banco estão super, né, facilitando a nossa vida pra caramba. Tem uns que tem caixinhas, outros tem cofrinhos. Então, você já define lá, automatizado, ó, todo mês, dia 5, dia 10, depende de quando a pessoa recebe, vai tirar R$50 da minha conta e vai colocar no meu cofrinho, vai colocar na minha caixinha. Porque não te deixa pensar. Sabe aquela coisa assim, todo mês eu tenho que ir lá tomar a decisão de passar da minha conta corrente para a minha caixinha? Ferrou. Já fica imaginando que é um imposto e pronto. E o melhor imposto, né? Que é pra você mesma. É pra você mesmo. A gente paga tanto. Aliás, por aí. Quanto imposto, né? Então, e esse é o bom. Aqui já. Tá bom. Pra gente continuar conversando. Você vem aqui comigo, às vezes esse assunto já te dá dor de cabeça. Ainda bem que não é dor na articulação. Mas também se fosse, você ia resolver agora com a Artrofix Power. Tá certo, Marcinha? Esse daqui é o alimento para suas articulações, gente. Presta atenção, porque você não precisa mais ficar sofrendo com artrite, artrose, andando todo, né? Verdade, Cláudia. Boa tarde para você de casa. Olha, presta atenção, porque essa aqui é a maior campanha no combate às dores. E hoje, último dia do mês, Cláudia. Dia 28 de novembro. Hoje é dia de bater meta, ninguém perde. Aliás, na Brasil Vida, a verdade é a seguinte: ninguém perde negócio. É uma empresa que eu não conheço outra tão flexível. Eles são gentis na negociação. Eles conseguem entender a sua real necessidade. Então, assim, você precisa do produto, você vai comprar. Você vai ligar lá. Pode ligar. Você pode até falar. A Cláudia falou que eu vou conseguir comprar, tá? Porque eles são flexíveis e eles não vão perder negócio. Então, liga 0800 552 1111. São quantas cápsulas todo dia? 2 cápsulas de um produto 100% natural para combater e prevenir as dores. O que a Claudinha acabou de falar, gente? Você que precisa do Artrofix Power. Não tem dinheiro hoje. Fala, Márcia, você não sabe. Eu, minha mãe, meu pai, a família precisa. Liga, não tem dinheiro, liga, conversa. Todos os nossos atendentes são sensacionais, são amorosos, atenciosos, carinhosos. Liga, fala, olha, o que é que eu faço? Eu preciso de Artrofix Power, não tenho dinheiro hoje. Conversa, pichincha, chora, porque vai dar o melhor negócio hoje. 0800 552 1111. Estamos falando de dores. Dores aqui, olha, no pescoço, dores na coluna, dores nos ombros, Clau. Meu Deus do céu, olha, pentear um cabelo, tão simples. Você não consegue levantar o braço, abaixar, levantar, tem dores nos joelhos, dores no quadril, no punho, 260 articulações. É muito lugar para acabar a proteção de osso com osso e você fica sofrendo. Perde tempo, perde dinheiro, perde sonhos. A Marcinha falou proteção entre os ossos, porque as nossas articulações, elas são o quê? É o ossinho, o disco, a cartilagem, né? E aí ela vai desgastando. Isso. Então, se a gente não alimentar as nossas cartilagens com Artrofix Power para continuar com essa cartilagem ali bonitinha, a gente vai ter osso com osso e vai ter dor. Então, isso aqui, gente, é fantástico, é prevenção. Mas como é uma fórmula única que tem o magnésio, o cálcio da concha da ostra, o colágeno do tipo 2 e a vitamina D3, ela age também naquela dor aguda. Você liga agora e peça já. 0800 552 1111. Não paga a ligação? Não paga a ligação. Paga o frete? Não paga o frete. Vai encontrar várias opções de pagamento. Aceitamos todas as formas, todos os cartões. Você que não tem dinheiro, liga também. É aposentado ou pensionista? Para você é melhor ainda. Ligando agora e perguntando como é que eu faço para ganhar 2 meses de tratamento, vai levar um pote como esse daqui de presente. Ligou, adquiriu o tratamento para 1 ano através do cartão de crédito ou do Pix, leva de presente esse jogo completo com 5 panelas antiaderentes. Tem dores, tem dificuldade para agachar, para levantar? Liga, minha filha, meu filho, meu amigo, minha amiga, liga agora! Já, 0800 552 1111, Artrofix Power. Obrigada, Marcinha. Bom fim de semana. Vamos voltar aqui na Mayara Xavier. A gente está aprendendo a economizar e investir. Então, já deixou lá no débito automático, o dinheiro vai direto lá para o cofrinho, para o seu investimento. Agora, que investimento? Poupança é um bom investimento? Não. Poupança, então, tem um histórico muito grande nisso, a gente vai ser bem objetiva. Não é.
Não é e melhor. ponto, tá? Não, a gente perde dinheiro para inflação, poder de compra. Então, assim, deixar na poupança não faz sentido. Então, esse dinheirinho que a gente vai guardando aí ao longo do tempo, a primeira coisa, seu primeiro dinheiro que vai guardar é reserva de emergência. É para os imprevistos. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem poucas opções aí para investir. Porque não é um dinheiro para a gente enriquecer. Ele é um dinheiro para proteção e segurança. Então, a gente vai colocar em 3 tipos de investimento, que eu já vou falar. Isso daí pode passar, gente. Que é... A gente tem bastante Primeiro slide, de bastante proteção, conteúdo. saúde, desemprego, imprevisto sério, né? Coisa que... Mas fora isso, você não vai mexer nessa sua caixinha, não. Tudo que pode ser planejado, não se pega dinheiro de emergência. Tá A bom. gente inclui no orçamento, tá? Então, ó, para falar de onde colocar esse dinheiro. Poupança não é muito prático, as pessoas têm medo de fazer qualquer outras coisas, mas o processo é muito simples, gente. Hoje está muito fácil da gente investir e coisas boas que dão organização pra gente, que é, por exemplo, ó, para a reserva, tá? Que é esse dinheiro que a gente está guardando, a gente vai colocar ou em Tesouro Selic, ou em CDB de liquidez diária, ou em fundo DI. Eu já vou, para descomplicar ainda mais, eu procuraria a primeira coisa, se está com a conta num banco tradicional, que é um banco forte, já conhece, já tem relação, dentro do próprio banco a gente já consegue pegar esse CDB de liquidez diária. E aí tem umas regrinhas para ele ser bom, tá? Tem que ser, gente, por que esse CDB de liquidez diária? É que a gente vai emprestar dinheiro para o banco, tá? Então o banco vai pegar teu dinheiro, vai usar para outras coisas e vai te pagar uma rentabilidade. A gente procura que essa rentabilidade seja pelo menos 100% do CDI. Não precisa se preocupar agora o que significa, mas coloca aí na internet e dá uma pesquisada para entender. Porque é uma rentabilidade que é comum hoje no mercado, é uma boa rentabilidade, menos que isso não vale a pena. Então, CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI. Pronto, se você já sabe isso, já consegue correr atrás disso no seu banco mesmo, a gente já consegue pegar esse dinheiro aí que foi ao longo do, ao longo do ano, transferido automaticamente e juntou, já serve para reserva e a gente coloca aí nesse primeiro investimento. Tá. Perfeito. Tem outro tipo que é o Tesouro Selic. Eles não estão acompanhando, mas a gente está indo. Tá bom. Eu já antecipei o final, que era para falar onde. Mas aí o objetivo da reserva, que eu falei para você, não é enriquecer, é se proteger, tá? E aí as características liquidez diária significa o quê? Eu posso pegar a qualquer hora. Que é exatamente isso, fácil de resgatar, seguro e prático. Mas só naquelas situações, né? Desemprego, uma emergência séria, não é pra ficar pegando. Exato. Dá pra você fazer caixinhas para outros objetivos. E aí você pega quando o objetivo chegar. Esse que a gente tá falando é para emergências mesmo. Para suprir, ó. Então aqui tá os produtos que a gente falou. O Tesouro Selic, a gente já emprestar dinheiro pro governo. Ao invés de uma instituição financeira, um banco, por exemplo, é para o governo. Então, e aí tem algumas regrinhas um pouquinho diferentes. Também pode ser pelo próprio banco, que tem a corretora atrelada. Então, são esses dois. O fundo DI eu deixaria para depois, assim. Então, para facilitar, em primeiro lugar, procura um CDB bom dentro do banco, que tenha liquidez diária e rentabilidade de 100%. O que é mais seguro? O do banco ou do governo? Então, o menos arriscado que a gente fala no país é o do governo, que é o Tesouro Selic. Tá. Mas um CDB de um banco tradicional, e tradicional que eu digo assim, que está estabelecido, que você conhece e tudo mais, a gente tem que tomar um cuidado. Até porque o CDB tem uma proteção, que é o FGC, então ele vai proteger o patrimônio desse investidor caso o banco quebre. Então ele devolve até R$250 mil para a pessoa que investiu, caso o banco tenha quebrado. Mas ninguém quer também, né, ter a dor de cabeça, porque tem um período aí que espera. Então, assim, a gente tem algumas coisas de se prevenir contra alguns riscos, alguma coisa assim. Todos têm risco, tá? Não dá pra dizer assim, é 100% seguro? Não, a gente tá investindo dinheiro e nem a poupança é 100% segura. Tipo, tem o mesmo, tá lá investido no banco também, né? Mas também deixar embaixo do colchão também não é nada seguro. Nada. Tem que investir. Qual que é a missão da semana? Então, agora é exatamente começar essa caixinha, esse cofrinho, seja lá o que for, vai definir o objetivo. O exemplo que a gente usou hoje aqui o tempo inteiro foi de reserva de emergência. Então, a pessoa vai escolher qual é o próprio objetivo. Então, o que eu quero ano que vem? Vai colocar um nome para ela, vai definir o valor e já vai definir tanto a meta final quanto os aportes mensais. Ou seja, vai começar o ano com a estratégia certinha e dessa vez vai guardar dinheiro. Por quê? Na outra vez que a gente conversou, a gente falou de consumo. E aí a pessoa já sabe se organizar, ela já está evitando um monte de excessos. Aquele dinheiro todo vai para a caixinha dela agora do ano novo. Pegou? Olha, gente, eu espero que você coloque tudo em prática, porque a gente aprendeu bastante. Se você quiser rever todos os momentos dessa série no nosso canal do YouTube, no Vida Melhor, você encontra. É só colocar lá De Olho no Bolso, você vai encontrar todos os vídeos, tá certo?
Maiara Xavier, ela tá no A Rica Simplicidade, no Instagram, A Rica Simplicidade. O canal dela no YouTube é Maiara Xavier e o contato de WhatsApp é o 119-8623-4104. 119-8623-4104. maiaraxavier.com.br. Que delícia. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Amei, aprendemos bastantão. Vamos nos organizar, tá certo? Agora é o seguinte, gente, tá fazendo muito sucesso essa cinta aqui, que é a cinta Sarei. Como vai você? Como é que Seja você tá, minha bem-vindo. querida? E olha, a cinta Sarei é pra mandar essa dor que você tá sentindo pra bem longe, tá certo? Tchau, dor. Vai embora, dor. Tá muito certo. Olha, essa cinta, Cláudia, ela vem fazendo muito sucesso porque não é uma cinta qualquer. É uma cinta que ela tem o infravermelho longo. Gente, isso é muito importante destacar porque vai ativar a circulação sanguínea, né? Ela vai melhorar as dores. Quem tem dor tem pressa. Tem gente que tá com aquela dor insuportável na lombar, no quadril, a pessoa tá tomando um anti-inflamatório. Essa cinta vai melhorar essas dores, corrigir a postura e deixar até o seu corpo mais modelado. Eu vi que você coloca Modela quando mesmo. o Daniel vem aqui. Eu vou colocar agora, ó, e eu acho essa cinta maravilhosa porque ela ajusta bem. Quer ver? Eu gosto de tirar essa parte aqui. É muito confortável, né, Cláudia? Muito confortável. É assim, sabe aquela sustentada assim na coluna que te levanta? É exatamente isso que a cinta Sarei faz, né? Exato. E essa tecnologia do infravermelho longo, ela faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença, a gente sempre fala, é a mesma tecnologia que está presente naquela roupa que tem por debaixo do uniforme, do jogador, por exemplo. Aquela roupa que quando ele tira o uniforme você vê, ajuda na recuperação muscular, ajuda a ativar a circulação sanguínea. Então não é uma cinta qualquer. E claro que aí no trabalho, durante as atividades do dia a dia, muita gente trabalhando de home office agora, posição incorreta, isso pode trazer sérios problemas para sua coluna. Olha só que legal, gente. Pura, toda essa parte do core aqui, que a gente precisa estar bem firminha, fica firminha com a cinta Sarei. Gente, eu amo. Agora, é para usar direto na pele, né? Direto porque é na onde pele. a tecnologia vai agindo. Isso, aqui é só uma forma simbólica de mostrar, mas na verdade você vai usar direto na sua pele, aí através do calor da pele, ela já emite ali o infravermelho, que vai melhorar a circulação, diminuir a dor e outra, até corrige, por exemplo, a postura no dia a dia e melhora a aparência da pele, né, na região do abdômen e também na lombar. Olha que legal. Manda a gordurinha localizada embora, viu, gente? Porque essa tecnologia é a mesma que vai quebrar aquelas moléculas de gordura. Eu vou te falar, essa cinta é sucesso e eu quero que você aproveite. Liga agora, peça já a sua cinta Sarei. O telefone é 0800 787 7090. Vou repetir. 0800 787 7090. Esse tecido aqui é coisa única, é realmente muito especial. E hoje tem uma promoção boa, não tem? Tem uma promoção maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, ó, já pode ir ligando, o telefone tá na tela, vai ligando, porque hoje é Black das Blacks, tá aqui, ó, Black Friday. Vamos fazer o seguinte, Cláudia, vou mandar de presente o massageador e a caixa JBL. Ligou para conhecer a cinta, você vai ganhar esses dois presentes, 70% de desconto e hoje vai ser diferente, hein? 30 dias para a primeira parcelinha. Oba! Se você pagar no Pix, tem mais desconto ainda, tá? E se você quiser, pode parcelar em até 12 vezes. Nem vai ver pagando, é um ano para você pagar no cartão, no boleto, do jeito que for melhor. Mas agora você precisa ligar. 0800 787 7090. Tá aqui o telefone, ó. Você vai sentir todos os benefícios, gente. Viver com dor na lombar ninguém merece. Cinta Sarei para você ter conforto e qualidade de vida. 0800 787 7090. Tem que ligar agora. Muito bom, liga mesmo. Obrigada e até a próxima, viu? Valeu. Deixa eu passar para esse lado aqui. Agora vamos lá, porque a gente vai fazer... O diretor hoje tá bom, né? Levinho, gostoso e de verdade. Muito bem, com essa maravilhosa... De verdade, Clariana Colasso. Seja muito bem-vinda. Eu estava morrendo de saudade. Eu também. Por que você demorou tanto? Você estava viajando, não estava? Estava viajando. Pra onde você foi? Conta tudo. Eu fui para Eslovênia, Eslováquia, Áustria e Hungria. Gente, que viagem diferente, maravilhosa. Super diferente. E assim, a gente conhece um povo através da alimentação dele, né? A gastronomia fala muito sobre... a cultura regional. E você sabe que eu trouxe várias inspirações que a gente vai começar a colocar nas pautas, porque tem muita coisa muito boa. Agora, olha o que é uma nutricionista, né? Primeira pessoa que eu vejo que faz uma viagem dessas, maravilhosa, e volta bem mais magra do que foi. É porque eu passei muito frio, Cláudia. Todo mundo falou, claro, você emagreceu. Eu andava muito.
né, 15, 18 quilômetros para conhecer tudo, então andando a pé e passando muito frio. E o frio emagrece, né? Emagrece. A única forma da gente queimar energia imediata, infelizmente, é com a criolipólise, né? Ou seja, com a quebra de gordura através do frio. Então eu passei muito frio, acho que foi isso. Olha lá, olha lá. Bom, mas agora seja bem-vinda de volta. E aí ela tá, claro, magrinha, maravilhosa assim, mas vai ensinar pra gente uma receita do bem, tá? Porque é deliciosa, prática e saudável. Esse é esse bolo de banana. É, esse bolo de banana é uma delícia. Eu acho que você gosta bastante dessa receita. Você já fez, inclusive, até aqui há um tempão atrás. E assim, é sempre um sucesso. Por quê? Porque a banana é um vegetal tão maravilhoso, uma fruta tão maravilhosa. Primeiro porque ela é extremamente acessível, né? É a segunda fruta mais consumida aqui no Brasil. Ela é extremamente acessível, ela tem uma energia boa, ou seja, a banana engorda muito. Não engorda, gente, é só comer uma banana, né? Não comer uma dúzia de bananas, exatamente. Ela é riquíssima em triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o precursor, o hormônio do bem-estar, então vai ajudar a gente a se sentir melhor. Ela também é rica em potássio, então vai evitar cãibras, fadigas, cansaço. Então, assim, banana é um santo vegetal, uma santa fruta e a gente adora. E em todas as regiões do Brasil a gente consegue, né? Então, nanica, ela é um pouco mais adocicada, mas pode ser a banana que você tiver em casa, tá bom? Sabe aquelas bananas que às vezes tá quase que escurecendo, tá quase que estragando? Essa receita é perfeita porque você não vai desperdiçar a banana. Joia. Tá bom? Então a gente vai começar colocando a banana aqui no liquidificador. É bastante banana, né? Coloquei 4 bananas nanicas para dar uma receita bem grande, já para dar para toda a família comer no final de semana. Boa. Claro, o que você mais gostou da sua viagem? Acho que as paisagens, né? As paisagens, assim, que Deus fez, sabe? A gente vê, contemplar realmente a beleza do nosso Deus. É bem diferente? É bem diferente, tem muita coisa muito bonita. Eslováquia, principalmente, me surpreende muito, quando eu imaginava que é tão bonito. E a própria Hungria e a Áustria passaram pela Segunda Guerra, né? Assim, obviamente todos os países, mas lá teve cidades que foram devastadas mais de 90% e se refizeram. Então, assim, você vê que o povo tá ali, sabe? Você vê também a resiliência do povo, né? A nossa capacidade. Não, e aí você vai em igrejas, locais, né, de consagração, enfim, que é de 1600, 1700, imagina. A gente não tinha nem sido descoberto ainda e as pessoas já tinham ali... E você não gravou pra gente ver tudo isso? Não gravei. Poxa vida. É tão lindo, né? Próxima vez eu prometo que eu vou gravar. Vou colocar ovos. Ovos é riquíssimo em proteína, então consumam ovos, não só em preparações, mas no dia a dia de vocês. Então, 4 bananas, 4 ovos. Isso. Vou colocar aqui óleo vegetal, pode ser qualquer óleo. Então, o óleo de soja acaba sendo mais neutro e também mais acessível, então a gente vai trabalhar com ele. Mas pode ser de canola, de milho. A aveia. A aveia é riquíssima em beta-glucana, que ajuda na proteção cardiovascular. Então, trabalha ali em favor do seu coração. Além de ter muitas fibras, ajudar na